Um jornalista apagado pela história, uma utopia construída sobre corpos esquecidos e uma timekeeper que definitivamente não deveria estar ali. O que torna uma collab realmente boa? Essa foi a pergunta que o cruzamento improvável entre Reverse 1999 e Atomic Heart me forçou a encarar. De um lado, temos Reverse, uma masterclass narrativa que mistura drama, terror e mistério cronológico com uma elegância absurda. Do outro, Atomic Heart, uma distopia visceral e retrofuturista amarrada a máquinas implacáveis e dilemas filosóficos pesados sobre o preço da evolução, da estagnação e do livre-arbítrio. Separadas, elas são brilhantes em dominar a nossa atenção. Juntas, elas esbarram no maior fantasma da indústria, o estigma brutal de que collabs quase nunca funcionam fora de uma planilha de marketing. O desafio de um evento assim não é apenas jogar bonecos na mesma tela, é fundir duas visões de mundo completamente opostas e garantir que uma não canibalize a outra. Será que hoje nós vamos celebrar um milagre narrativo de duas franquias de peso ou chorar por mais um desastre feito de fanservice barato? É exatamente nos destroços dessa utopia que nós vamos mergulhar agora. Mas afinal, essa mistura faz algum sentido? Fundir o misticismo temporal e a elegância britânica do século XX com a brutalidade crua da utopia soviética de Atomic Heart soa no mínimo como um delírio coletivo. É literalmente como colocar Agatha Christie para investigar um assassinato dentro de um pôster de propaganda comunista que criou vida e decidiu executar todo mundo. No papel, é um absurdo completo. Na prática, é uma anomalia que desafia a própria lógica narrativa, e é exatamente a anatomia dessa anomalia que nós vamos dissecar agora. Mais do que apenas listar acertos e erros, nós vamos destrinchar como essa fusão impossível ganhou vida, recapitulando a história, os momentos em que ela atinge a genialidade, as engrenagens onde o motor engasga e o precedente perigoso e fascinante que esse experimento deixa para o futuro. Para entender o peso desse choque de realidades, precisamos alinhar rapidamente as peças no tabuleiro. De um lado, Reverse 1999 não é apenas um RPG estratégico, é uma crônica melancólica sobre o fim do tempo. Aqui nós seguimos Vertin, a Timekeeper, uma arcanista que carrega o fardo de ser imune à tempestade, um evento cósmico aterrador, onde a chuva cai para cima, levando e apagando eras inteiras, forçando o mundo a retroceder no calendário, e ela ser essencialmente a última testemunha do que deixou de existir. Do outro lado do ringue está Atomic Heart, um shooter visceral que nos joga no auge de uma União Soviética alternativa e utópica. Graças a avanços científicos assombrosos, o país alcançou a supremacia global, usando sua nova e inesgotável força de trabalho, robôs perfeitamente amigáveis, mas toda utopia cobra um preço. Quando um conveniente erro de sistema desperta protocolos de combate militares escondidos nessas máquinas, o paraíso soviético vira um pesadelo banhado a sangue. E é no epicentro desse massacre que o Major P3 é jogado, e a missão dele passa muito longe de ser apenas transformar latas velhas em sucata. É uma descida ao inferno para desenterrar segredos de Estado, a verdade sobre as pessoas em quem ele confiava, e principalmente a realidade perturbadora sobre a própria mente. Para contar a história dessa collab, a Blue Pot fez uma aposta perigosa e o tipo de escolha que divide opiniões. E o motivo é simples, a narrativa acontece antes dos eventos de Atomic Heart, uma prequel. E aqui mora o grande dilema. Na vasta maioria das collabs, o padrão da indústria é jogar os personagens num cenário pós-história principal para dar liberdade à bagunça. Escolher o caminho de uma prequel cria uma amarra pesada. O cânone não dá para forçar grandes revelações ou mudar bruscamente a personalidade do elenco de Atomic Heart, porque no fim do dia, eles precisam terminar exatamente onde o jogo original começa. Pode parecer frustrante não ver uma evolução no elenco original, mas é justamente essa limitação que abre espaço para o verdadeiro brilho desse evento. A ponte entre esses dois mundos acontece através do interferômetro de Huygens Frenzel, um dispositivo do X que usa as anomalias da tempestade para espiar realidades alternativas, mas a equipe da fundação não foi até lá a passeio. A missão era explorar um universo intocado pela tempestade e descobrir se ele podia servir como um bote salva-vidas. Como atualmente os viajantes são tratados apenas como turistas e rapidamente expulsos de volta, a ideia era estudar a máquina e tentar forjar uma rota de fuga definitiva. O que Vertin, X e Mesmer Jr. achavam que seria uma folga da rotina de salvar o mundo, viram infiltração de alto risco. Disfarçados de cientistas,
eles cravam os pés na instalação 3826 no exato momento da apresentação do Collective 2.0, ou seja, antes do inferno do jogo original começar, e logo de cara, Reverse deixa um recado claro: o formato de collab não vai atropelar a identidade do jogo, o ritmo cadenciado se mantém, dando o tempo necessário para você absorver a atmosfera, a tensão disfarçada de utopia e principalmente as pessoas. E falando em pessoas, que entra o Maxim. Confesso que na primeira aparição dele, eu quase revirei os olhos. Parecia aquele erro amador de roteiro. O clássico NPC despejador de lore. Sabe, aquele personagem que te para do nada para explicar os problemas sociais e econômicos do país com uma desculpa barata, só para mastigar o contexto do mundo. O Maxim vendia a ideia de um mundo perfeitamente feliz, mas com um olhar que gritava tristeza. Parecia só uma dica preguiçosa de que algo estava errado, mas foi aí que o roteiro deu um salto. Eles usaram um clichê como uma armadilha, aquele discurso que parecia uma exposição barata sobre o universo era na verdade um desabafo camuflado. O Maxim não era o guia turístico da collab, ele era o vilão. E ele ter aceitado o trio no trem com tanta facilidade não era um furo de roteiro, era uma dica para o espectador. Ele também era um invasor disfarçado, usando nossos protagonistas como escudo para conseguir entrar na instalação. E se acham isso interessante, saibam que foi apenas o começo. Que antagonista maravilhoso eles entregaram. Reverse sempre soube construir vilões memoráveis, mas o que fez o Maxim funcionar tão bem é que a existência dele depende exclusivamente das regras de Atomic Heart. Ele não queria dominar o mundo, ele não queria simplesmente sabotar os planos de SERSH-9, o que faria dele só um rascunho de Victor de Atomic Heart. A motivação dele era sangrenta, dolorosa e profundamente humana. O Maxim era um homem quebrado, olhando para uma mentira. Nós descobrimos que seus pais morreram durante a Praga Marrom. Eles foram a fundação de carne e osso que sustentou a salvação daquele mundo. E qual foi a recompensa? O apagamento. Para a narrativa oficial, o Salvador tem um único nome, SERSH-9. Ninguém liga para o segundo lugar, ninguém liga para os assistentes do gênio, ou para quem morreu nos bastidores. O Maxim olhava para aquela utopia sorridente e via nela um monumento construído sobre os corpos esquecidos. A raiva dele não era contra a tecnologia, mas contra a crueldade de uma história que tritura os esforços de milhares de pessoas para entregar os louros a um homem só, enquanto a sociedade festeja sem saber quem sangrou pelaquela paz. É exatamente aqui que as duas obras colidem de forma espetacular. Reverse sempre foi obcecado por aqueles que a história escolheu esquecer. Atomic Heart, por sua vez, é sobre como a propaganda apaga os sacrifícios reais para manter uma utopia. O Maxim, então, é o ponto de interseção perfeito entre esses dois universos. E para fechar, o roteiro entrega o clímax com selo Reverse, de qualidade, brutal e com gosto de vitória amarga. No ápice do caos, Maxim ativa a sequência de autodestruição, mas a sua verdadeira queda acontece dentro da própria mente, ao confrontar a memória de seus pais. Uma verdade aterradora o esmaga. Para um verdadeiro herói, o ego não importa. Os pais dele não queriam ser lembrados em livros de história ou ter estátuas em praças. O sacrifício deles foi feito apenas para garantir que as pessoas pudessem ter vidas felizes. Ao perceber que sua sede de vingança estava prestes a assassinar as mesmas pessoas por qual seus pais deram a vida para proteger, a culpa o engoliu e ele tirou a própria vida. Não como um vilão derrotado pelos heróis, mas como um filho esmagado pelo peso do amor daqueles que ele tentou vingar. A trajetória e o fim de Maxim dominaram completamente essa collab. Claro que a história teve outros méritos, mas no fim das contas, esse evento pôde ser resumido em um épico trágico, uma história carregada nas costas por um antagonista criado do zero, mas que sofreu, errou e sangrou como um ser humano de verdade. O problema de criar um antagonista tão magistral quanto Maxim é que ele acaba jogando uma sombra gigantesca sobre todo o resto, e aqui esbarramos no calcanhar de Aquiles dessa collab. O formato de prequel acabou cobrando seu preço. Para absorver esse evento da forma certa, eu fui maratonar a história de Atomic Heart, e foi aí que os problemas de ritmo da collab ficaram evidentes. Como a narrativa tem um teto de vidro e não pode avançar além de certa linha temporal, a história parece curta demais. No meio do caos, tivemos vislumbres de SERSH-9, das gêmeas e do Major com sua luva tagarela, além de, claro, da icônica geladeira pervertida e da vozina, farmando aura de um jeito absurdo, mas a verdade nua e crua é uma só. Todo o elenco original sofreu demais com a falta de tempo de tela. Por outro lado, o que faltou em tempo de tela sobrou em fidelidade absoluta ao material fonte. Sabe aquele clichê preguiçoso de collabs, onde os protagonistas de universos diferentes viram melhores amigos em 5 minutos, só por conveniência do roteiro? Aqui acontece o exato oposto, quando o Major finalmente dá as caras e esbarra na
Vert em sua trupe, forasteiros bizarros, sem registros, usando habilidades misteriosas e que invadiram a instalação, ele não faz perguntas amigáveis, ele ataca e tenta incriminá-los. Num primeiro momento, isso pode frustrar o fã que só queria ver todo mundo se dando bem, mas narrativamente é uma sacada genial. Isso evidencia o verdadeiro traço tóxico do Major que vemos no jogo original, a obediência cega e a falta de questionamento. O roteiro preferiu manter o defeito trágico do personagem em vez de higienizá-lo para agradar o público. Ele só muda de lado quando a realidade do desastre iminente é esfregada na cara dele, sem deixar outra escolha. Exatamente como acontece na história do jogo original. É um nível de respeito à obra original que a gente raramente vê em outras collabs. Foi uma decisão audaciosa e que eu respeitei muito, porém, para fazer a engrenagem girar com tantos personagens na tela, a equipe de Reverse também teve que apelar para uma tática um pouco frustrante, o famoso nerf de QI, para justificar a presença e dar palco para as brilhantes habilidades de dedução do X e da Mesmer Jr., que são ótimos personagens, mas costumam ficar de escanteios na história principal. A inteligência da Vertin foi jogada para escanteio, ela foi rebaixada a uma mera espectadora, passando a fase de investigação no piloto automático, mesmo a gente sabendo o quão inteligente ela é na história principal. E já que estamos falando de frustrações, precisamos falar da Lucy. Deixá-la de fora dessa viagem foi no mínimo um desperdício. Visual e filosoficamente, a Lucy é a personificação do embate entre a ordem metálica e a humanidade artificial que Atomic Heart propõe. A presença dela elevaria os diálogos a outro patamar, então descartá-la para poder aproveitar o elenco pouco usado de Reverse também foi audacioso, mas nesse caso para mim não compensou. Por sorte, as gêmeas receberam o tratamento VIP. Como o passado delas no jogo original já é um terreno perfeito para a construção de mistérios, o roteiro teve liberdade para usá-las em favor de suas técnicas avançadas, seja na construção de mistério ou na elaboração de discussões filosóficas. Os embates existenciais que a Mesmer levanta sobre os sentimentos e a humanidade dentro daquelas máquinas são excelentes, e a cereja do bolo é que Reverse soube brincar com as entrelinhas. Se você tem os olhos e os ouvidos atentos, percebeu que quando X toca aquela música de balé, as reações de certos personagens entregam fragmentos de um passado sombrio, que para quem conhece a lore de Atomic Heart, se encaixam como um quebra-cabeça perfeito. Eles deixaram ganchos propositalmente abertos, e sendo justos, é uma tática suja, mas absurdamente eficaz. Meu amor por lore já está fazendo minha carteira coçar para ver como isso se desenrola, ainda mais no segundo jogo, porque o que temos só no primeiro não foi o suficiente para mim. E aqui chegamos ao grande paradoxo desse evento. Para um jogo como Reverse, que nos acostumou com tramas densas que exigem pelo menos 10 horas de dedicação, essas 2 horinhas de collab pareceram apenas um aperitivo. Você termina com gosto amargo de quero mais, mas avaliando friamente, essa falha é seu maior triunfo comercial. A Blue Pot entregou o suficiente para introduzir o mundo de Atomic Heart e criar um epicentro dramático focado no Maxim, salpicar de fanservice pontual como a Nora e deixar mistérios não resolvidos no ar. Amar ou odiar, a experiência vai depender se você esperava uma história completa com muito fanservice ou se você aceita que a collab foi desenhada para ser uma gigantesca e luxuosa porta de entrada para outro universo. O que me conforta é que a semente para o futuro foi plantada. O gancho final da história revelou uma nova regra fascinante de construção de mundo. A máquina do X provou que não dá para simplesmente importar tecnologia de outra dimensão. O próprio universo de Reverse reconfigura a matéria invasora para algo que sua realidade compreenda e aceite. É uma justificativa lore-friendly espetacular para adaptar mecânicas ou visuais, mantendo a promessa do X ainda mais interessante. Afinal, se ele realmente vai fazer mais testes, isso por consequência também significa mais collabs. Para entender o verdadeiro peso dessa parceria, precisamos colocar essa collab lado a lado com outros pesos pesados do mercado. E aviso logo, aqui só entram aquelas que me deixaram com um saldo absurdamente positivo. Sabe quando o evento acaba e você crava um 7 pra cima? É dessas que estamos falando. O meu objetivo aqui não é criar uma guerra de gachas para dizer qual é o melhor. A ideia é muito mais interessante. Vamos analisar como as abordagens radicalmente diferentes entregam resultados espetaculares e como cada jogo surfou essa onda com a sua própria assinatura. Punishing Grey Heaven e Devil May Cry, considerada por muitos a collab de ação definitiva dos últimos anos, é um evento para o qual eu fiz questão de rasgar elogios aqui no canal em um vídeo diferente. Ao contrário de Reverse, a Kuro Games apostou numa abordagem completamente oposta, a continuação direta. A história se passa logo após o final de Devil May Cry 5 e o encaixe é tão perfeito e natural que parece uma DLC oficial. Como os protagonistas já estavam em suas versões mais maduras e resolvidas, o roteiro não precisou reinventar
reinventar a roda, apenas abraçou a bagagem emocional de uma forma fluida, sem nunca soar expositiva. E enquanto Reverse acertou em cheio no vilão, o calcanhar de Aquiles aqui foi exatamente esse. O antagonista não passou de puro suco do genérico, aquela batida cartada de cientista louco, mas a construção de NPCs, como a criança dos experimentos, que facilmente poderia ser jogável, compensou essa falha, entregando um saldo espetacular e uma merecida nota 9. Wuthering Waves e Cyberpunk. Aqui temos a realeza da cartaz narrativa. Hoje, essa é disparada uma das collabs mais elogiadas por fazer algo muito difícil, curar o coração dos fãs. O evento funciona quase como um OVA, uma verdadeira continuação emocional de Edge Runners. É aqui que Lucy e Rebecca finalmente recebem um fechamento digno. O cuidado absurdo com o tom para emocionar veteranos e novatos coloca essa história no topo do pódio, porém, foi uma escolha de sacrifícios. Para focar 100% no luto e na superação dos protagonistas, o roteiro jogou o world building para escanteio, deixando os NPCs e as tramas do mundo mais fracos em comparação aos outros jogos dessa lista. Foi uma decisão arriscada, mas cirúrgica, para a proposta emocional, e por isso também leva uma belíssima nota 9. Arknights e Dungeon Mesh, um Arif genial que escolheu um caminho totalmente alternativo, zero peso, zero drama e foco absoluto na comédia. E meus amigos, Absolute Cinema. O grupo de Laios é transportado para a Terra e continua sua bizarra jornada gastronômica, mas agora fatiando e cozinhando os monstros locais. A genialidade de Arknights aqui foi usar o humor escrachado para expandir a própria lore, descobrir mais sobre os aterrorizantes Yabornis sob uma ótica culinária rigorosa foi fascinante. Por mais que eu duvide que alguém em sã consciência sairia mastigando Originum por aí, o simples fato de não se levar a sério foi um respiro de tranquilidade para um universo que vive afogado em sofrimento, uma collab leve, deliciosa e que garantia um 9,5 fácil. Honkai Impact Third e Evangelion. Voltando no tempo para os clássicos, tematicamente o encaixe não tinha como ser mais perfeito. Mechas, apocalipse e seres divinos despencando do céu. A sacada de mestre da Royalverse foi ambientar tudo no Capitão Verse, ganhando liberdade criativa para moldar a trajetória de Kiana sem ferir o cânone. Mas sendo justos, o tempo cobra o seu preço. Apesar de ter marcado uma geração de jogadores de Honkai com algumas mecânicas inéditas muito divertidas, a falta de um antagonista denso e de NPCs memoráveis deixa a collab em desvantagem diante dos padrões atuais. Foi uma experiência histórica, mas que hoje passa de raspão com um 7,5. Reverse 1999 e Atomic Heart. E por fim, o nosso novato e o grande epicentro da nossa análise de hoje. De todas as collabs que citamos, essa é a que mais exala e respeita o DNA do seu próprio jogo. Enquanto muitos crossovers por aí parecem apenas visitas turísticas comerciais, essa parceria pega o universo convidado e o usa como palco para ostentar a sua própria maestria narrativa. Todo o foco no Maxim e a forma brutal como a história esfrega na nossa cara que a utopia de hoje é pavimentada pelos ossos dos esquecidos de ontem, isso grita Reverse. Se Punishing triunfa na ação pura, Wuthering Waves na cartaz e Arknights é uma obra-prima de expansão pela comédia, Reverse com Atomic Heart brilha absurdamente na coragem e na temática. A audácia de absorver o dieselpunk e o retrofuturismo soviético enferrujado de Atomic Heart, sem perder a sua assinatura melancólica, focada em memória e trauma, é um verdadeiro achado no mercado. Por consolidar de forma tão densa a sua identidade através do universo do outro, essa collab fecha com um belíssimo 8,5. O grande saldo que tiramos de toda essa análise é que sim, no implacável mercado dos gachas, ainda podemos ser abençoados com collabs que são verdadeiras aulas de narrativa. Há espaço para todas as abordagens e todos os gostos, mas o segundo e talvez mais óbvio aprendizado do dia é que Reverse tem uma alergia profunda à felicidade alheia, nem evento especial escapa. Na moral, depois dessa depressão disfarçada de utopia soviética, eu tenho até medo de imaginar o nível de tragédia que o Blue Pot inventaria numa collab com Dungeon Mesh. Mas brincadeiras à parte, o sarrafo para o futuro foi parar nas nuvens. A genialidade de cravar o interferômetro na lore como uma ferramenta oficial de crossovers abriu um multiverso de possibilidades orgânicas para o jogo. A fundação de como fazer uma parceria madura que sustenta o peso temático real e não funciona apenas como uma vitrine vazia já foi perfeitamente cimentada. Se a Blue Pot manter esse nível de cuidado cirúrgico com o material alheio, precisando apenas calibrar a balança para dar mais tempo de tela aos convidados na próxima vez, eles têm uma mina de ouro narrativa nas mãos. E como essa collab foi tão densa que me fez literalmente maratonar Atomic Heart inteiro, a bola agora está com você. Conta pra mim aqui nos comentários. Esse evento conseguiu te deixar com vontade de ir atrás do jogo original também? E aproveitando o embalo, joga aí na mesa. Qual é a sua collab favorita? Vou ler o que vocês acham, mas por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, foi!